O advogado de Lula, Cristiano Zanin, foi hostilizado e ameaçado no aeroporto de Brasília hoje. Vamos ver. Parece destino, né, cara? O pior advogado que posso vestir na vida aqui, ó. Aqui, ó. Do bandido, ó. Ó o corrupto aqui, ó. Safado. Aqui, ó. É na minha frente, é brincadeira? Não tá no aviãozinho do seu chefe, não, ô safado? Hein, vagabundo? Hein, vagabundo? Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara se corromper tanto assim, ó. Ó, que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha. Ó, aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ô safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. Muito bem, vamos ao debate. Eu começo por você, Zambelli. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Arena. Vamos focar um pouco nesse episódio que, obviamente, vem no desdobramento do que aconteceu no domingo, mas que já acontece com muita frequência, que é essa hostilidade a figuras que aparecem, evidentemente, no debate público. As pessoas criticam, têm argumentos a favor, contra, etc. Agora, no âmbito da presença física, tudo isso gera uma tensão ali. Como é que você avalia esse tipo de episódio que teve mais um desdobramento hoje? Boa noite, Felipe. Boa noite. Eu acho que nesse caso não é uma tensão, é crime, né? Está cometendo um crime, está abordando um indivíduo num lugar público cometendo crimes, injúria, difamação, ofensas ali que não dizem respeito a nenhum tipo de comportamento civilizado. Certo? É uma abordagem que, infelizmente, vem se repetindo com figuras públicas, mas que é muito estimulada por esse ambiente de ódio que a gente vive hoje, muito polarizado. E, assim, Felipe, muito curioso, depois do que aconteceu no domingo, a gente observar as primeiras pesquisas que são feitas, as pesquisas de opinião pública, mostrando uma fração importante do nosso eleitorado compactuando com o que aconteceu. Tem uma pesquisa divulgada pelo Instituto Atlas ontem, que mostra que 38% dos brasileiros, de alguma maneira, ou em pequena ou em maior escala, concordam com o ataque aos três poderes. Eu estou falando de mais de um terço da população, quase 40% dos eleitores. Então, esse ambiente em que as instituições estão ofendidas permanentemente e que as figuras públicas que saem em defesa das instituições, em muitos casos, não estou dizendo que esse é o caso do doutor Cristiano, mas estou dizendo que as pessoas que se expõem na defesa das instituições também estão sendo atacadas, e até no seu íntimo, que é um momento ali de intimidade. Ele estava escovando o dente no banheiro de um aeroporto. Então, eu acho que essa é uma das grandes encrencas que o nosso país está vivendo e vai ter que conviver nos próximos tempos, infelizmente, enquanto prevalecer, legitimado por uma parte dos brasileiros, essa ideia de que vale tudo para impor o seu desejo. Casagrande, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Vale tudo no debate público e nessa interação com as pessoas que participam dele? Claro que não vale tudo, né? O modo que o cara abordou o advogado é criminoso, é uma intimidação. Você está no banheiro escovando os dentes e o cara te ofendendo, até o seu limite. O advogado está de parabéns, porque ele suportou insultos tranquilamente, saiu tranquilamente. Porque qualquer outra pessoa que tivesse se fosse mais explosivo, poderia ter uma violência ali e tudo muda, e a cena mudar-se de figura. Então eu acho que assim, aquela comparação que você falou antes, eles transitam entre o terror de domingo, o horror da comparação e a violência física e verbal. É essa estrada que esses terroristas, né, não generalizando, porque não são todos, mas tem vários tipos de terrorismo. Isso aí que ele fez foi um terrorismo psicológico. Porque as pessoas às vezes pensam que o terrorismo é só quebrar as coisas, só ameaçar e só soltar bomba. E não é. Existe terrorismo psicológico e o terrorismo psicológico é forte. Isso aí foi um terrorismo psicológico. Vilhena, bem-vindo mais uma vez aqui ao Arena. Também quero a sua avaliação. E a nossa tarde ali pergunta: a ameaça requer segurança reforçada para aliados de Lula? A gente sabe
que não é só dentro de um grupo político que há risco. A gente vê hostilidades para todos os lados, contra membros de um grupo, contra membros do outro, contra ministros de tribunais superiores, mas agora você vê um motivo mais especial para algumas autoridades específicas reforçarem a sua segurança? Não há dúvida nenhuma, né? O que nós assistimos foi um crescendo, quer dizer, o presidente da República, aliás, o ex-presidente da República, quando passou a estabelecer como uma estratégia ordinária do seu governo, agredir as instituições, agredir os ministros do Supremo Tribunal Federal, agredir a oposição, ele certamente lançou para sua base aliada uma regra, a regra é que isso poderia ser feito. Então nós transpusemos uma barreira civilizatória provocada, incitada pelo presidente Jair Bolsonaro. E é isso que nós assistimos de uma forma mais radicalizada no domingo, né, com uma clara violação ao Estado Democrático de Direito, quer dizer, afrontou-se ali uma regra fundamental do Código Penal brasileiro que criminaliza a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, aquilo que vai acontecer no dia a dia, né, que é isso que nós estamos vendo. E, em certa medida, foi a luta ali da civilização e da barbárie. Exatamente. Quer dizer, a barbárie atrás, cometendo uma série de crimes, e o advogado respeitosamente, civilizadamente, ignorando essa barbárie. Agora, isso não é um projeto de país. Eu acho que o que ficou claro no domingo é que existe um projeto de país da extrema-direita, que é a barbárie, e um outro projeto do país, onde nós discordamos, discutimos, etc., mas queremos que essas discordâncias se deem pacificamente dentro das regras do jogo democrático. É isso que está colocado e, sem dúvida nenhuma, eu espero que esse evento lamentável de domingo sirva para trazer de volta para as regras democráticas todos aqueles que não concordam com a barbárie. Obrigado, Vilhena. Hélio, como o Vilhena estava falando, divergências são absolutamente legítimas, críticas à atuação de advogados, críticas aos seus clientes, críticas a todas as pessoas que têm protagonismo, algum poder para ditar os rumos do país de alguma forma, tudo isso é absolutamente legítimo. Qual é o limite dessa liberdade de expressar as divergências, as críticas, eventualmente até o seu repúdio? Boa noite, Felipe. Boa noite, Oscar, Casagrande, Zambelli, todos que estão nos assistindo. Felipe, eu acho esse tipo de hostilidade inaceitável. A gente tem visto isso no Brasil há algum tempo já. Muitas dessas cenas que a gente vê dentro de aviões, né, ou em aeroportos, é extremamente lamentável. Não é assim que a gente faz críticas. Ninguém está isento de receber críticas, e mesmo pessoalmente. Acho que isso é perfeito. Só que, quando transborda para crimes, como o Zambelli mencionou, crimes contra a honra, injúria, calúnia e tal, e eu acho até que vazou mais ainda ali no finalzinho, se eu ouvi bem, quando o advogado está saindo do banheiro, ele fala, eu entendi ele falando, eu quero que o pessoal na rua te dê uma sova, uma coisa assim. Isso aí já é uma incitação a uma violência física. Isso aí, para mim, é um crime claro. Né, se foi isso mesmo que ele falou. Eu acho que isso não é aceitável no nosso ordenamento jurídico, não deveria ser em nenhum, tá certo? Então, eu acho que isso é lamentável. Eu acho também lamentável o seguinte, o Zanin é advogado pessoal do Lula, ou seja, ele não é membro do Estado, né, do Judiciário, e isso me parece uma atitude de que uma pessoa, por pior que seja, na opinião desse sujeito é o Lula, não deveria ter alguém defendendo essa pessoa, tendo um advogado. Eu considero que mesmo o pior criminoso, o maior ladrão, deva ter a melhor defesa possível, porque quando essa pessoa é condenada, ela vai ser condenada dentro do que a gente acha correto, com a melhor defesa, com direito ao contraditório. Então, mesmo, eu não seria advogado do Lula jamais, mas eu entendo que ele tem direito a ter um advogado e a gente precisa aceitar isso numa sociedade decente, numa sociedade aberta, que é o que a gente deseja. E eu espero, Felipe, que a gente chegue num ponto mais normal daqui para diante, porque senão, como a gente mencionou ontem, esse ciclo de hostilidades e revanchismos de parte a parte entre extremos políticos está criando a sua contraparte, ou seja, a esquerda mais radical está criando gente de direita que chega ao poder e vice-versa. E eu acho que a gente precisa arrumar uma forma de quebrar isso
o Oscar mencionou. A gente tem que ter o debate saudável, divergências saudáveis, como a gente está fazendo aqui agora. Obrigado, Hélio. Vamos assistir de novo a esse vídeo para quem está chegando agora aqui ao CNN Arena. Pode soltar. Parece destino, né, cara? O pior advogado que posso vestir a vida aqui, ó. Aqui, ó. Do bandido, ó. Ó o corrupto aqui, ó. Safado. Aqui, ó. É na minha frente, é brincadeira? Não tá no aviãozinho do seu chefe, não, ô safado? Hein, vagabundo? Hein, vagabundo? Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara se corromper tanto assim, ó. Ó, que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha. Ó, aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ô safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. Falou em meter a mão na orelha, além de chamar de safado, e falou que deveria levar um pau de todo mundo quando estivesse andando na rua. Casagrande, eu tenho não digo uma tese, mas uma hipótese, você que foi jogador de futebol vai entender, você viu muitos estádios não só exaltarem seus ídolos, mas também vaiarem. A minha hipótese é a seguinte, talvez não haja repúdio mais eficaz do que a vaia. E de muitos anos para cá, eu vejo a hostilidade ficar muito mais acentuada do que a vaia, que num estádio de futebol ainda guarda aquela distância. Você tem as pessoas que pagaram ingresso, assistiram a arquibancada, elas estão separadas, existe toda essa parte do espetáculo, do entretenimento, de você exaltar o seu time, de você ali tentar, de certa forma, gerar medo no time adversário, mas dentro de uma situação controlada. E agora é xingamento, é pregação de violência, é muito pior. Então, são duas coisas que o ser humano trata diferente, né? Eu, dentro do campo, eu era um atacante, então era aguerrido, queria fazer gols, enquanto mais a torcida adversária pegava no meu pé, mais brio me dava para eu tentar fazer o gol, que ali não é o caso, né? O que eu vi ali foi o seguinte, cara, ele está escovando os dentes, tenso, porque pode ser agredido pelas costas. Né? Porque o rapaz estava ofendendo, ele não respondia, o cara vai ficando mais nervoso, mais irritado, porque o rapaz queria que ele respondesse e ele não respondeu. Então, o medo de ser agredido pelas costas. Segundo, o debate que ele teve que fazer dentro dele. O que eu faço? Qual é a minha reação? O que eu posso fazer? Eu aprendi, desculpa eu falar sempre psicologia, porque eu fui tratado dessa maneira. No meu tratamento, assim, eu tenho que evitar alguns lugares, eu tinha que evitar alguns lugares. Tem um trabalho que chama RDP, Resolução de Problemas, que é você rapidamente pegar os prós e os contras de uma atitude que você tem que tomar, né? Ou de um lugar que vai entrar. Então, eu estou entrando num lugar, né? Sou dependente químico, não bebo, não faço nada, mas eu entro, de repente, eu vejo um movimento super pesado. Mas eu quero entrar, como foi na porta do Cavern Club lá em Liverpool. Fiquei na porta, ouvindo os Beatles tocar lá dentro, aquela festa, e eu, na minha cabeça, assim, pô, se eu entrar, que vai ser? Pô, vou ver os Beatles, estou na casa dos Beatles, sempre sonhei, gosto do rock and roll. Mas e se eu entrar, o que pode acontecer? Pô, posso tomar uma cerveja, aí se eu tomar uma cerveja eu vou querer tomar mais, e aí eu posso me perder. Então você tem que fazer rápido, pró e contras, isso é a resolução de problemas, para você decidir muito rapidamente. E ali, é claro que ele não foi treinado para isso, eu fui treinado para isso, mas todas as pessoas fazem rapidamente isso. Né? Numa situação de pressão, numa situação de dificuldade, numa situação que você se sente acuado, você tem que decidir e você tem que pensar os prós e os contras daquela atitude que você vai tomar. E não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. Ali, o mais normal, a solução mais simples era ele xingar o cara, responder, ou de repente ir para cima do cara, era a coisa normal que ele tinha que fazer. A maioria das pessoas perde a cabeça e faz isso. Mas ele conseguiu, dentro desse debate interno, perceber que os contras eram muito maiores do que os prós numa resposta ou numa agressão. Ele conseguiu perceber isso muito rápido. E isso aí é uma perseguição, né?
É por isso que eu falo que é terror psicológico. Você entra no banheiro, vem um cara atrás, fica te xingando, ele fica testando, né? Testando até que ponto você vai conseguir ouvir sem ser ofendido, sem ser xingado, sendo ameaçado, até que ponto a pessoa vai conseguir suportar. Porque se ele tem uma reação, o jogo vira. Ele tá vendo, ele tá querendo me agredir, aqui, não sei o quê, já muda todo o programa. E ele conseguiu, em pouco tempo, escovando os dentes. Pensa assim, vamos fazer um exercício rápido. Pensa o que passava na cabeça dele, ele escovando os dentes e o cara xingando atrás dele. Ele nem lembrava mais que estava escovando os dentes. O escovar os dentes para ele não era prioridade mais. A prioridade era ele resolver o que ele ia fazer. E isso, ele está de parabéns, porque não é uma coisa simples, nem para quem é treinado para isso. Nem para quem é treinado para isso. Eu ia te dizer que nós, advogados, somos treinados para isso. Porque é uma relação conflitiva o tempo todo. Lógico que mediada pela formalidade, por Vossa Excelência, por data vênia, mas é uma relação conflitiva. E um advogado que passou pelo que ele passou, um rapaz jovem, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o controle dele é até esperado. É a gestão de crise, sou né? amigo dele, etc., não sou conhecido pessoal, mas é um homem muito tranquilo, muito calmo e soube levar essa circunstância da melhor maneira possível, porque senão virava o jogo, que é o que está acontecendo na questão da prisão. Quer dizer, você destrói todos os símbolos da democracia brasileira, você invade o Palácio da Justiça, você rouba, defeca, rasga Portinares e outros, de Cavalcante, desculpa, e depois vocês vão ser presos. A lei se aplica. Aí não. Aí muda completamente o jogo, você constrói uma imagem daquela prisão, equipara, afrontando toda a história do povo judeu, quer dizer, é constrangedor equiparar o que está acontecendo em Brasília com o que aconteceu com o povo judeu. Então, eu acho que há algo muito errado no país com esse rapaz e com outras pessoas. É uma tentativa de inverter os valores. O tempo todo. Então, você inverte os valores. Você fez um crime, você vai preso, e para você se fazer de vítima, você tem que falar, pô, não estão dando comida, estou sofrendo, é tortura. Você inverte os valores, porque aí o debate tá certo ter violência na prisão? Tá certo eles não ter comida? E esquecem de tudo que eles fizeram. Não pode nenhuma coisa nem outra. Não estou defendendo, não. Eu estou falando que eles têm que ser bem tratados. Mas a tentativa de inversão de valores, no governo Bolsonaro, principalmente, ela existe há muito tempo. Muitas coisas ele tenta inverter e se fazer de vítima. Várias vezes ele tenta inverter e se fazer de vítima. Ele e outras pessoas do governo. É uma característica de comportamento desse governo Bolsonaro e dos bolsonaristas, a inversão de valores. Obrigado, Casagrande. A gente vai ter muitas outras pautas aqui nesse programa para aprofundar esses assuntos. O que me chama a atenção nesse episódio, e é um dos pontos em comum com aquilo que aconteceu no domingo, que a estupidez já não basta por si só. Agora existe o exibicionismo da própria estupidez. O sujeito se filma no ápice do momento de estupidez dele para se exibir para gente provavelmente da mesma espécie, do mesmo naipe.